Iniciei a gravação. Retomando os trabalhos, sessão do dia 16 de setembro de 2020. Continuando a pauta das iniciadas às 14 horas, item 95, recorrente Schultz, S.A., relator Ricardo Marozzi. Vai, Ricardo. Ok, presidente. Vamos lá. Schultz. Compensações em formulário e eletrônicas envolvendo créditos decorrentes de saldos negativos de RPJ, CSL, apurados em 2002, ano calendário 2002. Inicialmente, a unidade de origem homologou parcialmente as compensações até o limite do crédito reconhecido. A parte do crédito que não pôde ser reconhecido correspondeu às estimativas de RPJ e CSL, referência ao mês de junho de 2002, nos valores respectivos de 880 mil e 754 mil, que haviam sido quitadas mediante compensações no processo número 1611. Esta dúvida envolvia créditos que estavam sendo discutidos no âmbito judicial. A DRJ não homologou. O motivo para a referida decisão foi o fato de que as compensações do processo 1611 não teriam sido até então homologadas. Formada a empresa interessada pelo recurso voluntário, onde essencialmente advertiu que o processo 1611 ainda encontrava-se pendente de uma decisão final por parte do ente administrativo, que automaticamente acarretaria a suspensão de qualquer exigência das compensações que dele dependem. Enquanto ainda compunha o segundo, aquele outro processo em que eu estava na turma ainda, a minha primeira turma. Então, quando eu compunha aquela outra turma, relatei o voto condutor da resolução tal, na qual decidiu-se por converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem aguardasse o julgamento definitivo do processo de decisão. Assim foi feito, e em 24 de nove de 2019, a unidade de origem elaborou o relatório de diligência fiscal, no qual prestou as seguintes informações. Após proferida a referida resolução, o contribuinte compareceu ao processo 1611 com a solicitação de adesão ao PERT, solicitação ainda que não desistindo do crédito que trata o pedido de restituição, objeto do referido processo, desiste, isso sim, dos pedidos de compensação com ele conexos. Entre os débitos constantes do pedido de compensação, elencados no pedido de desistência, constam débitos de estimativa de RPJ-CSL acima referidos, PA de 2002, no valor de 880 e 754 mil, respectivamente. Ou seja, ainda que aquele processo de 1611 permaneça pendente de decisão final quanto ao crédito cuja restituição é pleiteada no pedido de restituição que dele é objeto, fato é que quanto aos débitos das estimativas de RPJ-CSL do PA de junho de 2002, cuja compensação havia sido realizada com tal crédito e já se encontrava não homologada quanto a este, como se viu, não resta pendência de julgamento, foram inclusos no PERT. Posso para o meu voto, né? Recurso é repetido e preenche requisito de admissibilidade. Como relatado, os débitos de estimativa que haviam sido computados no saldo negativo do ano de 2002 e que restavam como únicos impeditivos para a homologação parcial das compensações declaradas acabaram por ser incluídos no programa parcelamento como PERT, regulamentado pela IN 1717-1711-2017. A interessada ao noticiar essa circunstância, por exemplo, 3234, pede que se aplique a jurisprudência dominante no CARF e entendimento contido no parecer recente, o COSIT 2 de 2018, a fim de que se homologue a integralidade das compensações consubstanciadas no presente processo. De fato, depois de restringir seus culpas às declarações de compensação transmitidas até 31 de maio de 2018, visto que a Lei 13.670 passou a vedar a compensação de débitos concernentes às estimativas, o mencionado parecer consolidou o entendimento do órgão na situação em que as estimativas foram confessadas em STF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação. Vocês conhecem, acho que esse parecer, né? Eu coloco aqui esse trecho, mais à frente, parecer trata do entendimento consolidado para os casos em que a homologação da compensação está ainda pendente. Solução de contencioso, observe-se abaixo, trecho. Por fim, o parecer deixa claro que tal entendimento se aplica também aos casos em que a estimativa foi objeto de parcelamento. Trato aqui também do trecho atinente a essa situação. Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não faz diferença que as estimativas indicadas para a compensação tenham sido objeto de parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas por DCTF ou mesmo na FECOMP
deixou de ser mera antecipação e passou a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro, correspondente ao ano calendário. Se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há por que não reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão protegidos. Estar merece guarida o pedido da recorrente, porque se alinha com o entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. Pelo exposto, eu meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Paulo? Acompanha o relator. Gustavo? Essa discussão já é antiga aqui, né? Acompanha o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréia? Com o relator, presidente. Nelson? Acompanha o relator, presidente. Fabiano? Também acompanho. Me acompanha, então, unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. André, podemos fazer o item 96? Ok. Do contribuinte Azevedo e Travassos S.A. Só de curiosidade, a capa desse processo é de 2000, bem antigo. São pedidos de restituição formulados em 25... São pedidos de restituição e declarações de compensação formulados em papel. A Delegacia da Receita Federal, a ADERAT, emitiu despacho decisório que declarou a decadência, na verdade, de prescrição, né, do direito de pleitear a restituição dos pagamentos efetuados até 25 de outubro de 95, pelo transcurso do prazo de 5 anos previsto no CTN, e indeferiu o pedido de restituição e, como consequência, não homologou a compensação dos débitos declarados do restante, porque não ficou caracterizada com base nos documentos anexados a alegada existência de pagamentos indevidos ou maior, em face da legislação aplicável. Aí eu transcrevo aqui a ementa do acórdão da DRJ. No recurso voluntário, a contribuinte, ela defende a homologação tácita dos débitos declarados, preliminarmente. No mérito, ela defende que seria aplicado o prazo de 10 anos para a repetição do indébito. Apresenta guias de DARFs, que entende que comprovam o seu direito, e tem ainda um pedido de diligência. Tem os pedidos que ela formula. Posso passar para o voto, presidente? Um detalhe melhor. Pode. Eu tomo conhecimento do recurso. Homologação tácita. Preliminarmente, discute-se a homologação tácita dos débitos informados nas declarações de compensação. Essa questão já havia sido trazida pela interessada em sua manifestação de inconformidade, tratada como decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Sobre esta matéria, a DRJ sustentou que não caberia razão a contribuinte quanto à alegação de decadência, e trago as fundamentações. Registre-se que havia divergência jurisprudencial no CARF quanto ao reconhecimento de homologação tácita para pedido de compensação convertido em declaração de compensação, por força do parágrafo 4º do artigo 74 da nota 430. Essa questão foi tratada no acórdão da Câmara Superior, de relatoria do ex-conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Eu vou ler os trechos que estão destacados. O fato é que a lei número 10.637, quando introduziu os parágrafos 2º e 4º no artigo 74 da nota 430,
estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação e que os pedidos de compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido artigo 74. Não há dúvida de que algum prazo legal ou jurisprudencial seria definido para a extinção da mencionada condição resolutória por exigência da própria lógica do sistema. O que é importante perceber é que a Lei 10.637 introduziu uma regra central e bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi complementada pela Lei 10.833. O texto introduzido pela Lei 10.637 determina expressamente que os pedidos de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Posteriormente, a Lei 10.833 definiu o termo para a extinção dessa condição resolutória, homologação tácita. Apesar de surgirem em momentos distintos, os parágrafos 2º e 5º, introduzidos no artigo 74 da nova 430, fazem parte de um todo, indissociável, e a sistemática traçada nesses dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação, desde a data de seu protocolo, por força do parágrafo 4º, que também integra o mesmo artigo 74 da nova 430. Passo agora as minhas palavras aqui. Além destes fundamentos, também deve ser observado, conforme ressaltado no citado acordo, que a própria INSRF 460 reconhecia o efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os pedidos de compensação, convertidos em declaração de compensação. A mesma regra foi sucessivamente reproduzida nas INs SRF 600, INRFB 900, INRFB 1300 e INRFB 1717. Eu reproduzo aqui o trecho da IN 1717. Diante das considerações acima, verifica-se que se aplica a regra da homologação tácita aos pedidos de compensação sob exame. No presente caso, conforme relatado, o pedido de restituição foi formulado em 25 de outubro de 2000 e as declarações de compensação foram protocolizadas nas seguintes datas, começando em 27 de outubro e a última 27 de outubro de 2000 e a última em 15 de fevereiro de 2001, com base em créditos decorrentes de PIS, COFINS, retenção na imposto de renda retido na fonte e multa por atraso na entrega de DIR-PJ, relativas aos anos calendários 93, 94, 95, 97 e 98. Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no despacho decisório ocorreu em 9 de março de 2006. Assim, no momento em que a interessada tomou ciência do despacho decisório, que lhe foi desfavorável, havia transcorrido o prazo de 5 anos, fixado pelo artigo 74, parágrafo 5º da nova 430. Está errado aqui, está certo. Para homologação das declarações de compensação. Portanto, resta declarar a homologação tácita dos débitos declarados nas citadas declarações de compensação, por decurso do prazo legal. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações formuladas nos pedidos de folhas 46 a 51 e 54 milhões. Como voto. Okay. Relatora, no provimento da homologação tácita. Senhor Paulo? Eu acompanho a relatora. Eu queria só ser chato, André. No penúltimo parágrafo, você coloca a homologação tácita dos débitos. Seria a compensação, né? Como você coloca na sua conclusão. Só sendo chato. Tá certo, obrigada, Paulo. Perdão, qual é a relatora? Ricardo? Com relator. Flávio? Com a relatora, presidente. Elcio? A relatora também, presidente. Fabiana? Acompanha a relatora. Me acompanho, então, por unanimidade, dá provimento ao recurso. Último item da pauta das 14 horas,
D97, recorrente Magnesita S.A., relator Cléucio. Vai, Cléucio. Bem, isso aqui também é um caso de compensação. Eu vou ao relatório, presidente, eu acho que é melhor, que assim todos acompanham um caso com muitos detalhes. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da primeira turma da RJ, que julgou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, Folhas TAS. Em síntese, o caso versa sobre declaração de compensação, DECOMP, protocolizada pela contribuinte em meio físico, referente a saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro, para serem compensadas com débitos de imposto de renda retido na fonte, Folhas TAS. Para o IRPJ, a empresa informou na DECOMP um crédito de 3.424.000. Para a CSE, a DECOMP indicou um valor de crédito de 1.721.000. A intenção da empresa era compensar os valores citados com um débito tributário de imposto de renda retido na fonte no montante de 3.761.000. De acordo com informação manuscrita e confirmada no despacho decisório de folhas, a contribuinte informou na DECOMP os montantes de crédito mencionados acima. No entanto, na DIPJ, foi apurado pela empresa um saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica para o mencionado exercício no montante de 3.567.000. Informa ainda ao despacho que, para a checagem da apuração dos valores indicados na DIPJ, foram solicitadas várias informações da contribuinte, que atendeu à sua maioria com o envio de documento pelos Correios. Da análise de tais informações, a DRF Montes Claros reconheceu o crédito de 3.030.000. Então ele declarou, na DIPJ um crédito de 3,5 milhões, mas foi reconhecido somente um crédito de 3.030.000. Em relação ao crédito de CSL, foi confirmado pela autoridade tributária um crédito de 1.661.000, que é objeto de outro processo, número tal, final 77, conforme se depreende do despacho decisório de Folhas TAS. Assim, o presente processo analisou somente o crédito correspondente ao saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica. Para melhor compreensão, descrevo os valores e informações mencionadas acima no quadro abaixo. Então, aqui eu faço um resuminho do processo, período, o valor informado nas DECOMPs, nas DIPJs e o que foi confirmado pela Receita. Conforme o demonstrativo analítico de compensação, Folhas TAS, a empresa compensou a integralidade dos créditos informados nas DECOMPs, tendo resultado uma diferença de 193.912, porquanto o montante de crédito confirmado pela DRF era inferior ao crédito informado nas DECOMPs. E aqui eu transcrevo aqui, na verdade, colo o print, do documento que consta dos autos. Considerando a sistemática da compensação realizada em meio físico, papel, a empresa foi intimada para recolher os valores indevidamente compensados e os valores referentes aos débitos cujo montante excedeu os valores informados nas DECOMPs, Folhas TAS. Esclareceu também a intimação que a contribuinte poderia, querendo, apresentar manifestação de inconformidade em relação aos débitos decorrentes de compensações indevidas. Com relação aos débitos que excederam os montantes de créditos informados nas DECOMPs, conforme artigo 48 da IN 600, eventual manifestação de inconformidade não suspenderia a exigibilidade do crédito tributário. Então, de fato, tem essa previsão aqui, nessa IN 600, no artigo 48, de que não há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação aos valores que foram informados com divergência, nas DECOMPs e que foi encontrada a divergência na DIPJ. O quadro abaixo extraído da intimação de Folhas TAS demonstra os valores cujas compensações não foram homologadas e o valor de débito ao crédito. O Gustavo saiu, viu, gente? Não sei.
Eu acho que ele estava com um problema. Desculpa a interrupção, Cleo. Pode voltar, presidente? Pode sim. Tá. O quadro abaixo, extraído da intimação de folhas tais, demonstra os valores cujas compensações não foram homologadas e o valor de débito que excedeu ao crédito. Então, esse quadro ilustra bem, né, os valores que foram informados pelo contribuinte e os valores reconhecidos pela Receita e a diferença de 193.912. Inconformada, a empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de folhas tais, impugnando as seguintes divergências encontradas pela DRF na apuração do saldo negativo de imposto de renda, resumindo-se aos seguintes itens. E aqui são os itens que ela impugnou. Eu vou até pular, presidente, para ir direto no que restou como divergência, que é exatamente esse item aqui, ó. É o item 4, porque os itens 1 até o 3, 1 e 3 foram reconhecidos pela DRJ. O que não foi reconhecido é o 2, e o 4 também foi reconhecido. Então, restou só o 2. Desconsideração do imposto pago no exterior no valor de 183 mil sob a alegação de insuficiência de prova de que o mesmo foi pago. Eu vou mostrar mais à frente que a discussão vai se resumir somente a esse item 2. Os outros itens a DRJ reconheceu. Bom, em relação às diferenças de saldo negativo de CSL, impugnou os seguintes pontos. Bom, e aqui vem a impugnação da contribuinte. Ela faz aqui as suas justificativas. O que importa mesmo é o último. Diz assim: devido à compensação não homologada, remanescente e excedente ao total do crédito informado na DECOMP, no montante de 193.912, sobre o qual não nos foi concedido o direito de manifestação sem a suspensão da exigibilidade do débito, este foi computado também na guia de recolhimento supramencionada, a fim de interromper a cobrança, sem prejuízo, no entanto, do direito de aduzirmos a inconformidade adiante. A manifestação de inconformidade informa também que a empresa recolheu o valor de débito excedente ao crédito em razão da impossibilidade da suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário. No entanto, a manifestação de inconformidade impugnou igualmente este ponto sob a alegação de que ocorreu um erro material entre os valores informados nas DECOMPs e os valores apurados pela contribuinte nas respectivas DIPJs, conforme o quadro acima. Por essa razão, os valores deveriam ser retificados de ofício pela autoridade tributária, especialmente porque não havia procedimento disciplinado em lei para que a empresa pudesse proceder a essa retificação. Com base nesta impugnação, pleiteou a restituição dos valores recolhidos. A DRJ, por sua vez, acolheu praticamente todos os pontos. Acolheu praticamente todos os pontos impugnados pela contribuinte, tendo remanescido somente 2 itens controvertidos, quais sejam: a falta de comprovação do recolhimento do IR no exterior por empresa coligada, conforme eu disse antes, e 2, a improcedência do pleito de retificação de ofício dos valores declarados e a impossibilidade de restituição do valor recolhido no presente processo por ausência de previsão legal. Quanto à restituição, acrescentou a DRJ que a forma de se postular eventual direito nesse sentido está disciplinada no artigo 25 da IN 600, devendo a contribuinte ingressar com pedido de restituição ou de ressarcimento. A empresa interpôs recurso voluntário de folhas tais, insistindo na tese de que as divergências de valores entre DECOMPs e DIPJs decorrem de erro material entre os valores informados, que indicaram um crédito menor do que o apurado por ela nas DIPJs, conforme o quadro acima. Assim, é indevida a diferença de 193.912, decorrente dos valores das DECOMPs e DIPJs, razão pela qual inexistiria débitos excedentes aos créditos. Quanto ao imposto de renda recolhido por coligada na Argentina, sustenta que tal recolhimento deveria ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSL, da recorrente, contribuindo, assim, aos saldos negativos dos respectivos tributos apurados para o período.
Quanto à exigência de manifestação do Consulado do Brasil na Argentina, explica que a Lei 9430 de 96 teria retirado tal obrigatoriedade suscitada pela DRJ. Além disso, as convenções internacionais entre os dois países impedem a bitributação da renda das empresas coligadas e, a prevalecer a decisão recorrida, os tratados seriam violados. Acrescenta que, se necessário, poderá buscar a consularização dos comprovantes de recolhimento e junta documentos com o recurso. No mais, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Este é o relatório, presidente. Voto. Bom, a admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo e eu tomo conhecimento dele. Mérito da retificação de ofício. O recurso voluntário não faz alegações preliminares, de modo que passarei a analisar diretamente as razões de mérito. Conforme narrado no item dos fatos, o presente recurso voluntário trata de 2 pontos específicos. 1. O pleito de retificação de ofício das DECOMPs em relação a erro material. 2. Inidoneidade da prova de recolhimento de imposto de renda no exterior por empresa coligada. Quanto ao primeiro ponto, a recorrente alega que, ao protocolizar as DECOMPs, equivocou-se na informação referente ao montante do crédito de saldo negativo de imposto de renda e de CSL. Ocorre que, segundo o que alega, os valores corretos do crédito são os constantes de sua DIPJ. Ao analisar os dados da DIPJ, a DRF chegou a valores diferentes dos constantes da própria DIPJ, de modo que o crédito confirmado pela administração tributária resultou em valores inferiores tanto aos declarados na DIPJ quanto aos que constaram das DECOMPs. As divergências entre as declarações podem ser resumidas no quadro abaixo, e aqui eu estou reproduzindo o quadro que consta lá do relatório. E aqui estão os valores confirmados, né, na última coluna da direita. De acordo com a DRF, as divergências entre os montantes se devem a valores que foram adicionados à base de cálculo de ambos os tributos sem a devida justificativa e que aumentaram o saldo negativo de imposto de renda e de CSL. Os quadros abaixo, extraídos do despacho decisório de cada uma das análises de crédito, resumem as conclusões da DRF. E aqui eu transcrevo os quadros das análises da DRF apontando as diferenças, né, as divergências. Tanto para IRPJ quanto para CLL, né? Com relação à análise do crédito referente à CSLL, tem-se os seguintes quadros, e aqui eu reproduzo o quadro da CSL, né? Bom, volto ao texto do voto. Observa-se que para o IRPJ, as divergências de valores constam das linhas tais e tais e tais. Para a CSL, as divergências estão nas linhas tais. Registre-se que a análise do crédito referente à CSL foi realizada no processo de final 77, tendo a contribuinte impugnado as divergências naquele feito. No presente processo, que trata somente do crédito referente ao saldo negativo de imposto de renda, com relação às divergências das linhas tais, 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 respectivamente, a recorrente, em sua manifestação de inconformidade, as admite e informa que as recolheu juntamente com a diferença de débito e crédito excedente, folhas tais. Quadro abaixo, retirado da manifestação de inconformidade da contribuinte, ilustra os recolhimentos efetuados. E aqui ela mostra que ela pagou, né, esse valor que acabou consistindo na diferença, né, os 193 mil com todos os acréscimos. Remanesceram, portanto, as divergências das linhas tais, que foram glosadas pela DRF no despacho decisório. No tocante à linha 12A/16, a DRJ acolheu os esclarecimentos da contribuinte. Dessa forma, remanesceram tão somente como pontos controvertidos a diferença de débito compensado superior ao montante do crédito no valor de 193.912 e a divergência sobre o pagamento de imposto de renda no exterior por empresa coligada, linha 12A13. O quadro abaixo, retirado da manifestação de inconformidade, ilustra bem a controvérsia dos autos sobre a diferença entre débito e crédito. E aqui eu junto o quadro. Pois bem, a solução da controvérsia neste ponto, portanto, depende de verificar se há amparo legal para reconhecer o direito creditório da recorrente com base nos valores constantes da DIPJ, quando comparados com as informações das DECOMPs. Nestes casos, para cumprir o princípio da verdade material,
é possível a retificação da DECOMP, desde que, obviamente, sejam comprovados os valores com documentação idônea que ateste o crédito. A recorrente junta com recurso voluntário, folhas tais, retificações das DECOMPs originalmente protocolizadas, ajustando-as aos valores atualizados na DIPJ, os quais, conforme alega, devem prevalecer no lugar dos valores informados nas DECOMPs. As retificações, no entanto, vieram desacompanhadas de qualquer documentação comprobatória dos valores retificados. Conforme a jurisprudência deste CARF, o ônus da prova do direito creditório é da contribuinte, competindo ao órgão recursal apenas analisá-las e, se necessário, solicitar complementações. Por vários precedentes, veja-se o transcrito a seguir, e aqui eu transcrevo um precedente e o ponto culminante é este aqui. Pedido de compensação, certeza e liquidez do crédito tributário, ônus da prova, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção. Mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado. Recurso especial do contribuinte negado. Digo eu agora. O pleito da recorrente de retificação de ofício por parte da autoridade administrativa não encontra amparo legal, pois, na compensação, o crédito do contribuinte deverá estar líquido e certo para permitir a compensação, o que, no caso dos autos, suscita dúvidas, conforme deixa claro a própria recorrente ao admitir que existiu erro material entre os valores informados nas declarações. Nesse sentido, conhecido o artigo 170 do CTN, não deixa dúvida de que para se extinguir crédito tributário mediante compensação com créditos do contribuinte, estes deverão estar líquidos e certos, e aqui eu reproduzo o artigo 170 do CTN. Por não existir prova nos autos que embasem a diferença entre os valores constantes das DECOMPs e da DIPJ, afasta o pleito de retificação de ofício de tais valores, conforme pretendido pela recorrente. Então, aqui, presidente, não há nenhuma comprovação que embase as retificações das DECOMPs. Ele simplesmente protocola as DECOMPs, mas não traz nenhum outro documento que comprove o porquê das divergências. Então, por isso que eu estou entendendo aqui que não é o caso de acolher o pleito do contribuinte. Eu fiquei na dúvida, é DECOMP mesmo está se referindo ou é DCTF? Porque geralmente o que ele retifica é a DCTF para adequar a DIPJ. Ele fez afirmar essa informação. São as DECOMPs que ele retifica. Ele transmite as primeiras, depois ele faz uma retificadora. Mas depois do despacho decisório ele não conseguiu. Não, aqui, porque faz tempo que eu fiz esse voto e eu não lembro dos detalhes, ele tem muita peculiaridade. Eu vou baixar aqui. Gustavo tinha levantado, baixou. Não, então, só entender. Então, o problema aqui é o seguinte: pelo que eu vi ali, a diferença era que o crédito pleiteado na DECOMP original era menor que o saldo negativo que estava na DIPJ. O saldo negativo que estava na DIPJ foi objeto de comprovação, de reconhecimento, enfim. Foi de análise. Foi analisado? Foi analisado. E ele só não foi reconhecido porque o crédito da DECOMP original era menor, era isso? E ele não conseguiu comprovar o problema do lucro exterior. Não, esse é outro ponto que a gente vai ver agora. Porque a retificação da DECOMP não precisa de prova, né? Vamos lá. A DECOMP provavelmente está mencionando o valor do crédito na DIPJ, é isso? Não, eram diferentes. Ele informa um valor na DIPJ, na DECOMP, e na DIPJ o valor é diferente. Sim, mas a retificadora ele informa então o mesmo valor de saldo negativo, é isso? Na retificadora ele informa o mesmo valor da DIPJ. Só que eu fui olhar a questão dessa divergência aí, é que nas DECOMPs originais, ele declarou um crédito inferior ao que estava na DIPJ.
essa retificação de ofício que ele quer que faça é que ele quer que seja reconhecido o crédito que está na DIPJ. Ou seja, ele não compensou a menor, na verdade. Mas houve uma retificadora. Mas ele retificou a DECOMP? Ele retificou Ele quer que seja retificado de ofício. Ele quer que seja retificado de ofício. Não existe previsão para isso. Não tem compensão menor. Mas o que são essas DECOMP retificadoras que o relator menciona? Então, eu vou... Aqui, ó, as DECOMPs retificadas. Tá até aqui a folha, tá no voto. Ó. Porque a questão dele pedir menos créditos que tem, a gente já votou isso, falou que não tem jeito. Agora, ele apresentou a retificadora. E aí? Mas Gustavo, ele tem que comprovar o porquê da divergência. Ele só Mas a DECOMP foi apresentada, a retificadora foi apresentada antes do despacho decisório, o despacho decisório já tinha que analisar a parte da retificação. O problema é que o débito era menor que o crédito, só isso. Mas ele apresentou a DECOMP retificadora? Eu acho que não, porque ele está pedindo que seja de ofício. Não, ele apresenta, Paulo, quer ver? Ó? Mas só que é um documento simples. Ele deve ter preenchido um documento à guisa de retificadora e pede que seja retificado de ofício. É só uma folha, é um documento. Então, Cleus, aí muda um pouquinho porque ele não retificou, ele só pede para que seja reconhecida essa retificação de ofício. Porque se ele tivesse retificado antes, aí o despacho estava errado porque ele não analisou o retificador, mas aí é diferente. Ele preenche um documento lá, né, Paulo, no sistema, a gente já viu isso acontecer, e fala, eu quero que prevaleça isso aqui, em que pese eu não ter transmitido. Aí eu não deixo de transmitir. Era no protocolo, era no papel ainda. Não. É só um formulário, ele preenche um formulário só e diz, olha, isso daqui é que deveria constar lá, mas eu me enganei, eu botei a menor. Sorry. Aí eu acho que não é questão de prova, é questão de simplesmente impossibilidade de se reconhecer mais do que pediu. Sim. Porque aí, Cleus, desculpa, presidente, mas uma coisa é ele retificar a Constituição do Crédito, retificar uma DCTF, retificar uma DIPJ, enfim. Outra coisa, ele está retificando o que ele pediu originariamente. Ele pediu errado. Se ele pediu a menor, ele inclusive pode ter escrito para pedir outro pedido de compensação. Mas não nesse. Entendeu? Ele tem 1 milhão lá de crédito. Ele perde 900, ele não perde esses 100, essa diferença. Mas ele que faça o pedido de compensação. Não é aqui o caso, pelo menos. Esse meu entendimento. A premissa tem que ser outra aí, Cleus. De que é possível retificar o pedido do crédito uma vez proferido o despacho decisório. Ele já consolidou aquele pedido. Por mais que ele tenha direito a mais crédito, aí ele teria que apresentar outra DECOMP. Como se ele tivesse delimitado a lide, né, presidente? Exatamente. Essa é uma justiça, se procurar, você vai achar bastante dessa de possibilidade de retificar o crédito. E, inclusive, porque ele recolheu essa diferença já. Na verdade, o que ele teria que comprovar que não existia essa diferença e pedir a restituição do que ele pagou. Ele pagou esse 193. O próprio processo de compensação. Ele pagou esse 193. Então, em outro momento, a DRJ até fala isso. Ele que comprove que o saldo negativo dele era maior, né? Ou seja, não existia aquele débito e ele recolheu indevidamente. Então, e aí, Paulo, ele pleiteia isso neste processo e não tem um fundamento legal para essa restituição. Isso, é a decisão da DRJ mesmo. Ele tem que fazer isso em outro processo. Não, mas nesse ponto eu estou acompanhando a DRJ. Mas é porque você foi analisar como se ele tivesse que comprovar esse crédito e tal, mas isso aí não está em discussão aqui mais. Eu vou fazer um ajuste no voto aqui, presidente. Eu acolho, acho que é a posição da maioria, e faço um ajuste para apenas enfrentar a questão relacionada à restituição, que é o que ele pede aqui, né? Não, relacionada à retificação da DECOMP. Na verdade, não é questão de comprovação, é de impossibilidade de... Não tem um procedimento para isso, né? Uma vez proferido o despacho, ele não tem como retificar o crédito. Seria nessa linha que... E aí você pode até encontrar, deve ter julgados nossos, deve ter julgado se quiser citar. E nem nós podemos retificar de ofício também. E nós não temos essa autoridade também de retificar de ofício. Ele faz esse pleito. Eu também não estou... Não foi um erro, né? Não foi um erro. Ele pediu a menor. Ciência. Não, foi um erro, assim, pode ter sido um erro de... Mas não é um erro de fato, né?
Ok? Então, tirando com essas observações, a maioria está acompanhando aí, né? Fabiana, Andréia, Ricardo. Bom, tem um segundo ponto. Tá. Vamos para frente. Depois você promove esse ajuste, né? Qualquer dificuldade, você pode falar conosco. Falei o ajuste. O outro ponto é o pagamento de imposto de renda por empresa coligada no exterior. Esse aqui é acho que é uma questão interessante, porque, de fato, na primeira leitura que eu fiz do processo, eu tive uma compreensão, mas depois eu me convenci do contrário. Então, veja o seguinte. A outra questão controvertida do presente processo é se houve o atendimento de requisitos legais sobre a comprovação do pagamento de imposto de renda no exterior para a empresa coligada, cujo montante recolhido foi adicionado à base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica da empresa brasileira, resultando em saldo negativo quando de sua apuração no final do exercício. Conforme se verifica do relatório da DRF, de análise do crédito, folhas tais, foi glosado da DIPJ o valor de R$ 183.169, referente a imposto de renda pago na Argentina pela empresa Rasa Refratários Argentinos, subsidiária da recorrente. Quando da análise dos valores correspondentes ao crédito, a empresa foi intimada 2 vezes para comprovar a origem dos valores informados na DIPJ, como imposto pago no exterior. No primeiro esclarecimento, juntou a planilha de folhas tais, explicando contabilmente os resultados da coligada Rasa Refratários entre 1996 e 2002. Tais resultados teriam ensejado o recolhimento do imposto de renda naquele país, devendo tais valores serem excluídos do IRPJ da recorrente, referente ao exercício de 2002. Ocorre que a planilha em questão não trouxe nenhum documento que atestasse tais recolhimentos. Instada a comprovar especificamente o pagamento do imposto pela coligada estrangeira, em resposta à segunda intimação, a recorrente prestou os esclarecimentos de folhas tais, alegando que os recolhimentos se referiam ao período de 2000. Esse período é muito importante, período de 2000, e que foram realizados por meio de compensações, razão pela qual não haviam comprovantes de pagamentos. E aqui está a manifestação dela que eu transcrevo, né? E ela deixa bem claro aqui, o ano calendário em que houve esse pagamento de imposto de renda pela coligada na Argentina foi 2000. Bom, vê-se, com efeito, que a recorrente, desde o momento em que foi instada a comprovar o pagamento do mencionado imposto, admite não possuir os comprovantes do recolhimento, mas tão somente a declaração fiscal alusiva ao alegado pagamento. A fim de evitar a bitributação da renda entre países, o artigo 26 da Lei 9249, de 95, prevê a possibilidade de se compensar o imposto de renda pago no exterior por empresa coligada, com imposto de renda de pessoa jurídica devido por empresa do mesmo grupo no Brasil. Para operacionalizar tal compensação, o documento relativo ao imposto deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador, Receita, do país de origem, e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em questão. E aqui eu reproduzo, o artigo 26, o parágrafo 2º é o que importa, e diz o seguinte: para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. A DRJ rechaçou a comprovação do recolhimento do imposto de renda no exterior sob a alegação de que a recorrente não comprovara que o documento em questão teria passado pelo crivo do consulado brasileiro no exterior, razão pela qual não cumpriu o requisito legal mencionado. O artigo 16, parágrafo 2º 2 da Lei 9430, de 96, por sua vez, dispensa a comprovação do recolhimento do imposto no exterior prevista na Lei 9249, desde que atendidos os seguintes requisitos. E aqui o parágrafo 2º diz o seguinte: para efeito da compensação do imposto pago no exterior, a pessoa jurídica, inciso 2, fica dispensada da obrigação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 26 da 9249, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado. Bom, no caso, a recorrida juntou com a sua manifestação de inconformidade os comprovantes de recolhimento de folhas tais, esclarecendo que tais documentos comprovariam o recolhimento do imposto no exterior, atendendo-se, dessa forma, o requisito legal. A DRJ recusou também essa prova sob o argumento de que os períodos constantes do documento referiam-se a 2001, e os recolhimentos que incidiram sobre o saldo negativo do imposto de renda da recorrente no Brasil referiam-se a 2000. Em 2001, inclusive, a subsidiária Rasa teve resultado negativo, não havendo que se falar em lucro auferido no exterior. Em seu recurso voluntário, a recorrente se limita a impugnar a decisão da DRJ, sustentando que a Lei 9430, por ser posterior à Lei 9249/95, teria revogado a exigência feita por este último diploma, de que é necessário pronunciamento do consulado brasileiro sobre os documentos fiscais da empresa que pagou o tributo no exterior. Sobre o ponto específico, a controvérsia relevante que remanesce não se refere à necessidade ou não de os comprovantes de recolhimento depender ou não da análise do consulado brasileiro no país de origem. O ponto controverso neste processo é o seguinte: a empresa declarou que o imposto pago pela subsidiária no exterior se refere ao ano calendário de 2000. E aí, eu volto aqui a reproduzir, essa parte, em que ela faz essa declaração. No entanto, os comprovantes de recolhimento juntados com a manifestação de inconformidade, folhas tais e com recurso voluntário, referem-se ao ano calendário de 2001. Assim, era ônus da recorrente juntar os comprovantes de pagamento do imposto no exterior referente ao período em que alega ter ocorrido os pagamentos, ou seja, o ano calendário de 2000. No mais, chama a atenção a empresa não ter impugnado esse ponto da decisão da DRJ, fundamental para a sua defesa. Então, conclusão, eu conheço do recurso e voto no mérito por negar provimento. Entenderam esse imbróglio do imposto de renda no exterior? Sim, ele desviou tudo para uma questão formal ali e não trouxe nada de comprovação. Não, ele traz, presidente, mas ele traz comprovantes de recolhimento do ano de 2001. Sim, então eu digo em relação ao que já tinha sido rejeitado, ele não agrega fatos. Bem, algum questionamento para o relator? Podemos escolher os votos? Paulo? Fechado. Eu acompanho o relator. Gustavo? O relator. Laura? Ricardo? O Cléo, só um detalhe aqui. Você falou aqui que me parece que acolheu a alegação do recurso voluntário no sentido de que a Lei 9249, aquele artigo ali, a 9430 revogou a 9249. Não é verdade. É uma possibilidade, é uma alternativa para o contribuinte. Tá? E me parece que aqui ele não apresentou nenhum nem outro. Então, quer dizer, além da questão do ano calendário, tem a questão também da falta de cumprimento dos requisitos legais para a comprovação. Se alterar esse ponto, porque... Você pode ser o parágrafo específico, Ricardo, só para eu reler aqui? No finalzinho, eu nem entrei muito nessa questão da revogação. O que eu disse é que não faz parte. Relevante que remanece, foi por aí que eu entendi, porque você meio que concordou. Eu entendi que você teria concordado com a alegação dele, mas... Não, mas eu não concordei, não. Eu só quis dizer, olha, que não é esse o objeto da discussão. O objeto da discussão é se ele consegue comprovar que teve recolhimento em 2000. Eu acompanho. Ok. Flávio? Acompanho, presidente. Andréia? O relator, presidente. Fabiano? Acompanho, relator. Vou acompanhar, então, por unanimidade de votos. O colegiado entende por negar provimento ao recurso voluntário do item 97. Assim a gente conclui a pauta da sessão das 14 horas. Vamos encerrar a sessão das 14 horas por aqui, então, na gravação.